Barba Negra não parecia um homem se preparando para morrer. Nos dias finais, algo mudou. Não foi uma derrota. Não foi uma emboscada inesperada. Foi uma sequência silenciosa de decisões estranhas, percebidas apenas por quem estava perto o suficiente para notar. A maioria das histórias sobre Barba Negra começa e termina com sua morte violenta. Com a batalha, com o corpo marcado por feridas, com a cabeça pendurada como troféu. Mas quase ninguém fala do que aconteceu antes. Dos dias em que ele passou a evitar certas rotas. Dos momentos em que falava menos. Dos silêncios prolongados no convés, olhando para o mar como se estivesse escutando algo que mais ninguém ouvia. Este não é um vídeo sobre lenda. É sobre os últimos registros, fragmentos históricos, relatos indiretos e testemunhos de homens que navegaram com um dos piratas mais temidos da história e perceberam que algo estava errado. Edward Teach, conhecido como Barba Negra, não sobreviveu tanto tempo por acaso. Ele não era apenas brutal. Era estratégico. Sabia quando atacar. Sabia quando recuar. E, acima de tudo, sabia ler o comportamento do mar e dos homens. Enquanto outros piratas buscavam confronto, Barba Negra construía reputação. Usava o medo como arma psicológica. Vencia batalhas antes mesmo que elas começassem. Era exatamente por isso que sua mudança de comportamento chamou a atenção. Registros históricos indicam que, semanas antes de sua morte, Barba Negra começou a agir como alguém que não estava buscando glória, mas evitando algo. Rotas foram alteradas sem explicação. Paradas não planejadas aconteceram. E encontros com outros piratas foram encurtados ou evitados. Alguns tripulantes relataram que ele passou a se isolar com mais frequência. Outros disseram que conversas cessavam quando alguém se aproximava. Nada disso combina com a imagem de um homem confiante e desafiador. Combina com alguém que percebeu que o tempo estava se fechando. Não existe um diário completo de Barba Negra. Isso é importante deixar claro. O que existe são fragmentos atribuídos, citações preservadas por terceiros e relatos de pessoas que afirmaram ter visto anotações ou ouvido palavras repetidas mais de uma vez. E o mais perturbador não é o conteúdo isolado, é o padrão. Em diferentes relatos aparecem as mesmas ideias. Referências ao mar como algo que observa. Menções à noite como momento de revelação. Frases vagas sobre rotas que não escolhemos. E uma sensação constante de presságio. Em um desses relatos, um ex-tripulante teria dito que Barba Negra escreveu algo semelhante a: "Não é o homem que escolhe a última rota. Ela se impõe." Não sabemos se essas palavras são literais, mas sabemos que foram repetidas por mais de uma fonte. E isso muda tudo, porque pela primeira vez Barba Negra não parecia um homem desafiando o destino, mas alguém que finalmente o reconheceu. Com o passar dos dias, a tripulação começou a rachar. Alguns homens abandonaram o navio pouco antes da última viagem, sem brigas, sem discussão, sem exigir sua parte do ouro. Isso para um pirata é extremamente raro. Quando um homem acostumado a matar e roubar decide abrir mão de riqueza, o medo já venceu. Os que ficaram não o fizeram por lealdade cega. Ficaram porque Barba Negra ainda inspirava algo pior do que confiança. Resignação. Ninguém questionava. Ninguém confrontava. A hierarquia permanecia intacta, mas o espírito havia mudado. Na última manhã não há registro de discurso, nenhuma fala grandiosa, nenhuma promessa de vitória. Relatos descrevem um capitão silencioso, atento, calmo demais. O mar estava estranho, o vento irregular, e decisões foram tomadas sem explicação lógica. Não parecia preparação para a batalha, parecia aceitação. O confronto final aconteceu como a história registra. Violento, curto, definitivo. Mas há algo que raramente é mencionado. Barba Negra não tentou fugir. E para um homem que sobreviveu justamente por saber quando recuar, isso diz muito. Talvez Barba Negra não tenha sido derrotado naquele dia. Talvez ele apenas tenha parado de fugir do que sempre soube que viria. Alguns piratas morrem lutando contra o mundo. Outros apenas chegam ao fim da rota. E o mar nunca devolve tudo o que toma. Se essa história te fez sentir o peso do silêncio, se te colocou diante de uma rota que não tem volta, então você já entende o que fazemos aqui. No Caçador de Mistérios, nós não contamos histórias para passar o tempo. Nós registramos aquilo que quase foi esquecido. Se inscreva no canal, porque enquanto houver mares desconhecidos, sempre haverá histórias esperando para serem caçadas.